A caminhonete fantasma. Saí de Alvorada às 6h30, pouco antes do escurecer. Estava muito confiante que alguém me daria uma carona, uma caminhonete ou um carro para chegar a Santa Fé, onde tinha planejado passar a noite. Caminhei pelo acostamento da rodovia durante uns 40 minutos aproximadamente. Essa tarde, a sorte não parecia estar a meu favor. O mormaço que brotava do asfalto e o sol que ainda me queimava me obrigavam a caminhar devagar. Me lembro que caminhava uns 100 passos, e então buscava descansar e me refazer sob alguma árvore. Fiz isso umas 3 ou 4 vezes para resistir à dura caminhada. 60 segundos para tomar ar, secar o suor, beber um pouco de água restante na garrafa e então voltar a caminhar. Não podia parar para descansar antes de garantir minha viagem. Não podia deixar-me agarrar pela noite na rodovia escura. Ao contrário do que eu esperava, em todo esse tempo só passaram uns poucos veículos, a tal velocidade que nem sequer me viram pedir-lhes ajuda. Sofrendo esgotamento, pedindo carona até o seguinte povoado. Parei novamente para beber água e sentei-me num tronco seco que repousava sobre as raízes expostas de outra árvore, igualmente seca, mas ainda firme de pé. Por sorte, enquanto me recuperava, vi surgir distante uma caminhonete branca, que não só vinha devagar, havia acendido as intermitentes para deter-se no acostamento. Parou a uns 100 metros de distância de mim. Havia começado a escurecer e me pareceu que aquela era a minha melhor e talvez única oportunidade de conseguir uma carona. Regressei pelo caminho que já havia andado para aproximar-me da caminhonete, estacionada no acostamento. Um homem que viajava só descera do veículo, inspecionou o interior da carroceria, depois se agachou e revisou as rodas traseiras. Me aproximei justo quando estava prestes a subir na caminhonete. Levantei a mão, fazendo sinal de carona. O homem me olhou nos olhos e, sem dizer palavra alguma, mas com gesto com a cabeça, me concedeu um lugar na carroceria. O banco do carona ia vazio. Hesitei por um instante e pensei em abrir a porta, mas tinha certeza de que aquele homem esperava que eu fosse na parte traseira. Coloquei o pé em uma das rodas traseiras e subi. Tão logo me acomodei, o motorista ligou a caminhonete e arrancamos. Deitei-me em um canto da carroceria, apoiando a cabeça na mochila que eu trazia. Nesse momento, me dei conta de que havia esquecido a garrafa d'água e a bandana com a qual secava o meu suor. Tinham ficado no tronco onde eu estava sentado. A rodovia nesse trecho tem poucas curvas, e daí que o suave vai e vem da caminhonete, o torpor da tarde e o cansaço me deixaram exausto. Em minutos adormeci. Minha intenção era estar atento ao caminho para descer em Santa Fé, que não estava a mais de 1 hora de carro do ponto onde eu subira na caminhonete. Pouco antes de despertar, tive um sonho lúcido. Não sei se tinha passado, mas dentro desse sonho, me dei conta de que estava dormindo. Recordei então que ia viajando na carroceria da caminhonete de um desconhecido. Essa súbita ideia me assustou um pouco. Me arrancou do sonho e acordei com um sobressalto. A primeira coisa que vi foi o céu escuro. À esquerda, a lua, e sobre minha cabeça, incontáveis estrelas. Era mais tarde do que imaginava. Voltei a mim e pus-me a observar a rodovia, mas não vi nada, nenhum sinal em qualquer direção que pudesse identificar. Temia que tivesse passado do ponto onde desceria, ou pior, que tivéssemos tomado outro caminho. Transcorreu mais de 1 hora durante a qual só via passar árvores junto ao acostamento, campos vazios e escuros, mas nada que me permitisse saber onde me encontrava. Como disse, de Alvorada a Santa Fé se faz em pouco mais de 1 hora. Subi mais ou menos às 7. Então, pelo tempo que estávamos na estrada, já deveríamos ter chegado. Toquei a janela que separava a carroceria do interior da caminhonete. O homem não me olhou nem me fez caso, provavelmente porque pararia adiante, e foi o que fez. Parou e acendeu as intermitentes. As luzes do carro iluminavam a rodovia, revelando o quão arrepiante era o caminho aquelas horas. O homem abriu a porta e desceu, passou ao meu lado, inspecionou o interior da carroceria
e logo se agachou e pôs-se a olhar entre as rodas traseiras. Fez tudo aquilo sem usar uma lanterna, pelo que duvidei que pudesse ver algo. Quando se levantou, vi seu rosto escurecido pela noite. Então me disse que não podia me levar mais. Se desculpou e pediu que eu descesse. Não tive tempo de argumentar nada. Depois de tudo, a duração de uma carona depende da vontade do dono do carro. Desci da caminhonete com a mochila nos ombros. Aquele homem quase imediatamente entrou no carro, ligou o motor e arrancou. As luzes da caminhonete desapareceram metros adiante. Não se apagaram nem se distanciaram. Desapareceram, se esfumaram. Permaneci no acostamento, olhando para onde imaginava estar o horizonte. Porque o certo é que eu não via absolutamente nada. Depois de vários veículos que passaram a máxima velocidade, sem parar, sem sequer me notar, me resignei a esperar que amanhecesse. Fiquei horas sozinho, esperando na escuridão, ouvindo os sons da paisagem oculta na noite escura, pedindo a Deus que nada de mal me acontecesse. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o espantoso e vazio caminho, pude ver ao meu redor. Estava sentado em um tronco seco de árvore, um tronco com um buraco no centro. Nesse buraco estava minha garrafa d'água e minha bandana, que havia deixado para trás, quando subi na caminhonete. A caminhonete me deixara no mesmo lugar onde subi. Não pude acreditar e não fiquei satisfeito até que comprovei. Ao meio-dia cheguei a Santa Fé, onde deveria ter chegado na noite anterior. Em uma hospedaria, fui recebido pela sobrinha de uma amiga que tenho em Alvorada. Desde a tarde anterior estavam me esperando. Me sentei à mesa para almoçar o que sobrara do café da manhã. A jovem, enquanto preparava algo para mim, escutou minha história. Ela se sentou na minha frente e logo me disse, com bastante tranquilidade, que naquele trecho sempre apareceu um homem com uma caminhonete. Segundo se conta, há muitos anos o mataram naquele trecho da rodovia. Acreditavam que ouviram um ruído na caminhonete e que desceu para verificar do que se tratava. Não chegou a ver o caminhão que o matou instantaneamente. Encontraram o corpo metros adiante. A caminhonete tinha as luzes acesas, os piscas ligados e a porta do motorista aberta. Apesar de que muitas vezes a caminhonete tenha sido vista estacionada no acostamento, com a porta aberta, as luzes ligadas e os piscas acesos, ninguém jamais parou. E a não ser aquele homem, ninguém entra naquela caminhonete. Nesta curva. Esta é uma de muitas coisas que as pessoas contam sobre caminhos desertos, estradas escuras e desoladas. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas aconteceu com um homem que passava por um trecho solitário no meio da rodovia. Esse homem vinha pegando carona com desconhecidos para completar seu trajeto. Se diz que um carro parou para lhe oferecer uma carona. Era o carro de uma família inteira. O homem abriu a porta traseira e entrou. Nessa altura, o sol mergulhava no horizonte e a noite se avizinhava. O motorista arrancou e minutos depois a noite caiu. O homem estava esgotado depois de tanto andar e logo pegou no sono, encostado na janela traseira. Todos sabemos que não é bom perder a consciência quando se está de carona. Poderias passar do local da descida, poderias causar algum incômodo. Antes de cair no sono, notou que não era o único que dormia. Na sua frente, no banco dianteiro, uma mulher dormia profundamente com a cabeça de lado. Sua respiração era profunda, quase um ronco. Do seu lado havia uma menina que parecia dormir. Era a única que usava o cinto de segurança. Passaram minutos ou horas. O homem acordou e abriu os olhos quando alguém o acordou, despertando-o de um sonho. Alguém olhava para ele, encarando-o. Era a menina que vinha ao seu lado. Ela olhava-o diretamente nos olhos, fixamente. Nesse momento, a escuridão reinava e tudo que via era a pista iluminada à frente pelos faróis do veículo. Certamente estavam a horas de qualquer lugar, pensou ele. Tentou voltar a dormir, sentindo-se incômodo, pois a menina não deixava de mirá-lo. Entendia aquele comportamento.
porque a menina não vira quando ele subira no carro. Ela havia despertado para dar-se com um completo desconhecido sentado ao seu lado. O homem quis dizer-lhe algo, mas quando se dirigiu a ela, notou que parecia assustar-se. Adiante, o motorista diminuiu a velocidade para fazer uma curva fechada. Nesse ponto, a menina esticou-se e se aproximou do homem até tocar-lhe os ombros. Então a menina, bem de perto, lhe disse nos ouvidos num sussurro: "Nesta curva foi que papai bateu." A menina agarrou o homem pelo braço, apertando-o, e então se esfumou. Desapareceu diante dos seus olhos. O homem deu um grito engasgado e se sobressaltou. O motorista se surpreendeu e olhou pelo retrovisor. "Já acordou?" disse ele. "Não quer vir para frente?" Dizem que tudo não passou de um sonho, que a menina nunca estivera do seu lado, que ninguém vinha sentado na frente. Mas então quem eram elas? Ele as viu nitidamente. Isso é algo que lhe poderia passar se pedir uma carona. No escuro como maligno. Saímos cedo de casa. Íamos visitar uma tia que estava doente. O quadro dela era grave, então tínhamos pressa. Éramos pobres e o dinheiro era pouco, então pensamos em pegar uma carona. Assim, o dinheiro economizado usaríamos para comprar remédios. Se fôssemos de ônibus, chegaríamos sem dinheiro no bolso. E foi o que fizemos. Guardamos o dinheiro e saímos a pedir carona. Em menos de meia hora, uma caminhonete se deteve. Nós subimos e o motorista arrancou. Não andamos nem 15 quilômetros, então a caminhonete parou em um posto de gasolina. O motorista, que era nosso conhecido, encontrou um amigo e se puseram de conversa. O papo se alongou, pelo que resolvemos descer e tentar outra carona. Nesse momento, restava pouco da luz do sol e a noite já se avizinhava. Ficamos nervosos com a noite que logo cairia e ainda estávamos longe da casa de nossa tia. E foi o que fizemos. Tiramos nossas coisas da caminhonete e, com o pouco de luz que ainda restava, nos pusemos a pedir carona novamente. Não passou muito tempo, nem 20 minutos, e uma senhora parou para nós. Eu estava com minha irmã, o que lhe deu certa confiança para nos levar. Se eu estivesse sozinho, certamente não me levaria. Minha irmã se sentou no banco da frente, ao lado da motorista, e eu embarquei atrás. A mulher então arrancou e as duas logo se puseram a conversar. Antes de nos irmos, o motorista da caminhonete nos viu partir e ainda teve tempo de acenar um adeus. O ideal seria ficarmos com ele, continuar a viagem na caminhonete, mas tínhamos pressa. Fiquei tranquilo porque ele nos vira sair e sabia em que veículo subimos, se acaso nos passasse algo. Adiante, a rodovia era só retas e nas margens, vastidões de pasto seco e poucas árvores. Transcorreram vários minutos, a condutora viajava à máxima velocidade permitida, talvez um pouco mais rápido. Aos poucos acabei cochilando e logo adormeci, confiante na conversa que as duas travavam na frente. Em um ponto, minha irmã me despertou abruptamente. Já não nos movíamos. O veículo estava completamente parado. Ambas mulheres me olhavam. A linguagem corporal era confusa e, ademais, estava sonolento e não entendia o que se passava. Tivemos que descer imediatamente porque minha irmã e a motorista discutiram feio. Ela havia dito algo que ofendera a condutora. Peguei minhas coisas e desci. Quando o veículo arrancou, ficamos sós e abandonados no meio do nada. Eu queria saber o que havia passado, mas talvez não fosse o momento de perguntar. Minha irmã seguia murmurando. Passaram uns instantes e no silêncio da noite escura, ouvimos um rio que parecia correr próximo de onde estávamos. Mas depois de prestar atenção, o som não me pareceu real. Era como um zumbido que vinha e desaparecia, como uma gravação.
Nós estranhamos aquele som porque naquela parte da estrada não passava nenhum rio, e se tivesse, estaria seco. De todo modo, qualquer fonte d'água estaria muito distante de nós. Ficamos ali no acostamento durante um tempo esperando que passasse um carro, uma caminhonete que nos levasse. Que não viesse tão rápido a ponto de nos poder ver naquela escuridão. Na minha mente eu imaginava todo tipo de mal que poderia nos acontecer. Algum animal se acercando, nos espreitando, uma cobra, um escorpião, qualquer animal perigoso. Eu me sentia aflito e minha irmã impaciente. Antes dormia tranquilo, agora abandonado em um escuro caminho no meio do nada. Foi então que perguntei à minha irmã o que dissera a motorista para que ela se alterasse tanto. Não me respondeu. Estava muito preocupada com a nossa situação e de alguma maneira se sentia responsável pelo que estávamos passando. Então ouvimos outro ruído, muito fácil de reconhecer. Alguém vinha caminhando em nossa direção, com passos lentos, pisando o capim seco. A lua não estava por nenhum lado nesse momento. Estávamos na escuridão total, como se estivéssemos em uma caverna. "Quem vem aí?" perguntou minha irmã. Senti que sua voz tremia. Estava assustada. Ninguém respondeu. A pessoa que vinha caminhando em nossa direção não se deteve. Vinha se aproximando mais e mais e estava cada vez mais perto. Chegou tão perto que ouvíamos sua respiração. Era ofegante e pesada. Minha irmã me segurou pela mão e nos afastamos. O que quer que se aproximava não parou até que sentimos que parara frente a frente, a centímetros de nós. "Boa noite." A voz soou como se fora de uma idosa. "Ajudem-me, por favor. Meu filho se foi ao rio e desapareceu." Naquela tensão, esqueci-me completamente do ruído do rio. Talvez tivesse sumido, mas quando a velha falou no rio, o ruído voltou. Minha irmã me puxou novamente pela mão e nos afastamos mais um passo. "Não tenham medo, não vamos lhes fazer nada", tornou a dizer aquela pessoa. "Só quero que vejam meu filho", ela completou. "Já faz 2 horas que sumiu nas águas." Sua última fala já não era de uma anciã. O tom era outro, sinistro e maligno. Então caiu em silêncio, esperando nossa resposta. Quase podia imaginá-la ali. Apesar de que não havia, exceto os vultos e aquele ruído de água, tinha certeza de que seu rosto pendia em nossa direção. O ruído do rio aumentava, então enfraquecia. Quase desaparecia para logo voltar a ficar forte. De repente, a lua surgiu por trás de uma montanha no horizonte e pude notar que já não estávamos perto da estrada. Via longe os faróis dos carros. Eu não me lembrava de termos nos afastado tanto. Fiquei pensando. O brilho da lua passou a iluminar vagamente a paisagem ao nosso redor. Os vastos campos que se estendiam até onde a visão alcançava. A mulher que havíamos escutado falar na escuridão já não estava por nenhum lado. O mais estranho é que, embora não a visse, ainda sentia sua presença ali à nossa frente, tão forte que era. Mas a pouca luz que a lua refletia não permitia que víssemos nada nitidamente, apenas silhuetas, sombras, vultos, formas vagas. Então aconteceu. Ouvimos o choro de uma criança próxima de nós, onde antes ouvia a voz da anciã. O choro era de uma criança de colo. Não vinha do chão, vinha de certa distância acima de nossas cabeças. Minha irmã olhou para cima e logo deu um grito desesperado. A criança estava pendurada no galho de uma árvore, amarrada por uma de suas perninhas. Corri para ver de perto. Não se tratava de um bebê de verdade. Era um boneco de plástico. E de fato não era só um. Nessa árvore havia várias bonecas de bebês de plásticos,
algumas penduradas nos galhos, outras amarradas no tronco. Sob aquela árvore, senti que a presença da velha tinha desaparecido. Não é nada, disse a minha irmã, são apenas bonecas. Mas ela continuou onde estava, distante, paralisada. Chamei, mas ela não se aproximou. Quando terminei de chamá-la, ouvi uma risadinha de criancinha. Uma das bonecas penduradas pelo pescoço sorria bem acima da minha cabeça. Nesse momento, minha irmã não só estava paralisada, já nem respondia ao que eu lhe dizia. Seus olhos estavam perdidos, como se estivesse suspensa, concentrada em algum pensamento profundo. Pude ver quando ela voltou a si. Seu rosto recuperou a vitalidade. Ela me olhou e disse: "Sabe por que aquela mulher mandou que descêssemos?" Não tinha a menor ideia, não respondi. Esperei sua explicação. Então disse que naquele ponto a motorista levou a mão ao rosto e fez o sinal da cruz. Sem deixar de olhar a estrada, a motorista dissera à minha irmã que a vibração na estrada, naquele lugar, eram negativas. As energias haviam mudado, eram pesadas. Havia algo de maligno ali. Minha irmã não entendeu o que dissera a motorista. Ele disse que aquilo, fosse o que fosse, era uma estupidez, crendices. "Sabe que não acredito nessas coisas", foi o que disse minha irmã. Jamais na vida minha irmã tivera uma experiência paranormal. Entendia seu ceticismo. Seu mal foi ter desdenhado das crenças daquela senhora que tão gentilmente se dispusera a nos levar. E o pior de tudo foi que o lugar era realmente maligno. Soubemos disso assim que descemos do carro. Foi o que escutamos, sentimos e vimos. Nos afastamos daquela árvore cautelosamente, convencidos de que não estávamos a sós naquele lugar. O ruído do rio desapareceu conforme caminhamos. Voltamos ao acostamento e ficamos ali por aproximadamente 1 hora, até que conseguimos uma nova carona. Chegamos de madrugada na casa de minha tia. Em todo o caminho, foi impossível ignorar o evidente. Minha irmã havia cometido um erro, mas seguia sem aceitar que sim, que existe o desconhecido, apesar de suas crenças e de sua religião. Ademais, senti em todo o caminho que alguém vinha nos seguindo, como se tivera embarcado na caminhonete juntamente comigo e minha irmã. Quando chegamos à casa de nossa tia, ela tinha passado por uma crise, estava acordada, muito cansada. Nos sentamos na beira da cama. Minha irmã trazia uma mochila nas costas, com as nossas coisas. Tirou a mochila para tirar umas maçãs que havíamos trazido para nossa tia. Antes de abri-la, sentiu que tinha algo ali dentro, que se movia. Então, no mesmo momento, ouvimos que de dentro da mochila saía uma daquelas risadinhas de bonecas que ouvi quando estava debaixo daquela árvore. Ela não teve coragem de abrir a mochila. Jogou-a em minhas mãos para que eu visse o que havia ali dentro. Com cuidado, abri o zíper. Ali dentro só vi um par de maçãs e de pêssegos que trazíamos. Estavam podres, enegrecidos, mas não havia nada além disso. Para mim, aquela experiência foi algo sobrenatural. Mas minha irmã manteve sua postura, nega que ocorreu algo, que nada viu nem ouviu, nem fantasmas, nem energias, nem espíritos malignos, que nada disso existe, que tudo não passa de superstições. Mas se há algo de que tenho certeza é que minha irmã passou a ter muito medo da escuridão depois daquela noite. Obrigado por escutar essa história. Se você gostou, comente, compartilhe e deixe seu like. Para não perder os próximos vídeos, inscreva-se. Para ser dos primeiros em escutar, ative as notificações. Por hoje é só, mas nos vemos em breve em Minha História de Terror.